O que é a bicu? A bicu realmente existe? Os ditos nascidos para morrer realmente existem? Ou é uma invencionice da nossa cultura ocidental aqui? Como se resolve isso? E ainda, como saber se você é um abicu? Bem, se você quiser saber algo mais sobre esse assunto tão polêmico, me acompanha no vídeo de hoje que eu te explico. Aboru, aboiê a todos, amigos queridos, seguidores do nosso canal e também Omoifá do templo e Joifá, Opá de Mulá, Ogundamedi, aqui no Rio de Janeiro, né? Eu sou o Babalaô e Fatocodê Ogunchaquim e no vídeo de hoje eu venho elucidar um pouco mais a vocês sobre esse assunto que tem tanto se debatido pela internet, em seminários também, grupos de debate e outras fontes de estudos sobre as religiões de matrizes africanas. E pouco ainda se tem um consenso sobre o assunto, pelo qual hoje, depois de uma semana aí sem gravar, eu venho aqui esclarecer um pouquinho mais. Bem, sobre esse assunto é importante compreender que a visão da cultura iorubá, ela muito se difere daquilo que foi propagado há muitos anos atrás aqui no Brasil, que a bicu seria a criança que estava no ventre da mãe quando a mãe foi iniciada de orixá, ou que estaria no roncó, como era dito antigamente, e essa criança teria sido iniciada por tabela ali, né? Por estar no ventre da mãe, ou ainda a bicu seria aquela criança que quando a criança nascia, a mãe morria, enfim. Eu não desejo antagonizar, brigar com ninguém, mas eu quero aqui elucidar a vocês um pouco daquilo que eu aprendi. E o que eu aprendi dentro da cultura tradicional iorubá acaba indo de encontro a todas essas informações que foram trazidas no passado. Ou ainda, né, contra-informações que foram trazidas no passado, pois isso não está de acordo com a cultura tradicionalista iorubá, né, como alguns chamam o RTY, religião tradicional iorubá, ou Ixexé Lagbá, o culto a Ifá também, ou Essim Orixá Ibilé, que é o nome verdadeiro da nossa religião, né? Religião africana, não é a religião afro-brasileira. Enfim, abicu, o que significa? Abicu é uma contração de três palavras que formaram uma palavra. A, pronome nós. Bi, nascer. Iku, iku, morte. Então, abicu, a contração, perdemos um i, um dos is. E abicu, ao pé da letra, seria nós nascemos, morremos. Isso significa, isso faz alusão a espíritos pertencentes a uma sociedade espiritual, uma comunidade celestial, um dos Egbe Orum existentes, com caráter punitivo, que vem trazendo crianças à Terra com o intuito único e exclusivo de morrer de forma prematura e causar sofrimento para a família que vem. Esse sofrimento ele tem caráter pedagógico, educativo. Vou exemplificar aqui. Suponhamos que uma mulher que esteja grávida e ela decide por razões pessoais que ela não quer ter aquele filho. E ela simplesmente aborta. Ela gera automaticamente um karma. Karma esse que, por consequência, a tendência é que um espírito de um abicu venha a ela e ela simplesmente, numa próxima gestação, tenha um filho que vai causar dor a ela, que vai ter uma morte prematura, como um castigo. Bem, antes você podia ser mãe e renegou essa bênção, né? Que é filho, uma das maiores bênçãos de Ifá. Então agora você vai pagar por essa sua má escolha na sua vida. Bem, alguns autores
sacerdotes religiosos de matrizes africanas compreenderam isso e elucidaram isso, como foi o Ifatumbi, né? Pierre Verger, francês iniciado no culto tradicional iorubá no Benin, né? Não foi na Nigéria, mas também era babalaô, e deixou alguns artigos publicados sobre o assunto, que eu recomendo a vocês que se quiserem, conhecer um pouco mais sobre o tema, que leiam. Ainda assim, vai ser uma leitura um pouco complexa, né? Para quem não está acostumado. E é por essa razão que eu venho aqui fazer um vídeo tentando desmistificar algumas coisas. Bem, feito esse parêntese, voltando ao assunto, abiku. Existem abicus que não vão perder a vida muito cedo, tá? Existem abicus que vão perder a vida um pouco mais adiante. E existem ainda os abicus tratados por babalaôs, por seus pais serem pertencentes ou procurarem babalaôs, ou serem pertencentes à cultura de orixá, e que buscam artifícios, né, dentro da nossa cultura, ebós e outras obras espirituais, para desfazer o pacto que essas crianças, esses espíritos, fizeram no plano espiritual. Babá, como assim? Ficou confuso. Bem, vamos lá. Todo espírito de abiku faz um acordo. A morte prematura, ela não caracteriza um abiku. O que caracteriza o abiku é um pacto. Ou seja, suponhamos que eu seja um abiku e eu faço um acordo no Awaiê. Awaiê é a floresta espiritual sagrada, aonde os abicus passam e fazem seus pactos antes de descer, antes de passar dos portões do Orum, dos limites do céu, e descerem para o Aiê, plano terreno, que é aqui onde nós estamos, né? Encarnados. Antes que isso aconteça, os abiku, lá no Awaiê, na floresta sagrada, fazem tratos, pactos ou ainda acordos com seus companheiros celestiais, ou ainda com seus pais ou mães espirituais. Bem, no dia em que eu me casar, eu volto. Ou ainda, quando eu completar 7 anos de idade, ou a primeira vez que eu ver o mar. Enfim, o que eu quero que vocês compreendam é o que caracteriza um abiku, não é o tempo que ele tem em vida, mas em si o fato de ter feito um pacto. Pacto esse que ninguém melhor do que Orunmila para dizer que pacto foi esse, para um babalaô no momento de uma consulta, e dizer aquilo que deve ser feito para quebrar esse pacto, ou postergar esse pacto, ou simplesmente obras espirituais de proteção para que esse pacto nunca seja cumprido e assim a criança possa adiar o dia da sua morte. Enfim, postergar o dia de sua morte, tendo assim, como desdobramento, uma vida mais longínqua, né? Muito mais anos de vida, né? Uma vida mais duradoura aqui na Terra. Vou tentar esclarecer de uma forma mais simples. O Odu Oseomolu, ou Osé Omaoriolu, ou Osé Ogundá. Odu, resultante das combinações do Odu Osé na direita e Ogundá na esquerda, conta a história de um Odé, um caçador, que depois de ter feito o ebó prescrito para que sua esposa engravidasse, ele teve uma visão na floresta, enquanto estava em meio à mata fechada, onde ele se viu numa floresta sagrada espiritual, como uma mulher muito feia, combinando com 3 crianças o momento que elas voltariam ao Orum após encarnar. A primeira criança diz que no momento onde o fogareiro que cozinha um abô é medicina sagrada, feita com infusão de ervas, né? Que se dá para criança na cultura iorubá, no território iorubá, na África. A primeira diz assim: mãe, a hora que a árvore que colocaram no fogo, no fogareiro, chegar até o fim, eu volto para a senhora. E a segunda criança diz: quando o fogo apagar e o meu abô ficar velho, e o meu fogo apagar pela árvore ter acabado no fogo, eu volto para a senhora. E a terceira diz: quando o meu abô ficar velho, o fogo apagar, e o pano que a minha mãe carnal, né, a minha mãe lá no plano terreno,
me carrega, furar ou ficar rasgado, eu volto para a senhora aqui no Orum. Bem, esse caçador, tendo essa visão, tenta se aproximar e essas crianças somem, essa mulher vira um búfalo. E ele se esforça para caçar esse búfalo, mas esse búfalo some. Quando o caçador volta da sua jornada, da sua caçada, trazendo consigo uma série de animais, né? Porque de fato ele tinha feito os ebós prescritos, e ele consegue alimentar a sua esposa, ele recebe a notícia de sua esposa que sua esposa está grávida. E após toda a gestação, nascem trigêmeos, e ele fica preocupado porque ele lembra aquilo que ele viu. Ele procura os babalaô e o Odu da consulta é Ocialgundá, Ocialmulu. Os babalaô dizem a ele que aqueles 3 filhos são 3 abicus e que a visão que ele teve foi a visão do acordo no plano espiritual que aquelas 3 crianças fizeram. Os babalaôs, em momento de Akosediaye ou Essentaye, que é o batizado iorubá, onde nós consultamos para crianças recém-nascidas, antes que ela toquem os pés ao solo, dizem a esse Odé, a esse caçador, vamos fazer ebó, algumas medicinas. E é importante você pegar um tronco de bananeira grande, porque a bananeira é úmida e ela não vai queimar no fogareiro. Assim, esse tronco nunca acaba e a sua primeira criança nunca volta para a mãe dela. Ainda assim, você faça um fogo fraco que se apague, porque a segunda prometeu que voltaria quando o fogo acabasse pelo final da árvore, e isso não acontecerá. Não acontecendo, essa criança não voltará. E para que a terceira não volte, você manterá esse abô sempre fresco, mas sobretudo, você vai fazer um pano reforçado para carregar essa criança, e nós vamos fazer uma magia, um encantamento, e você vai guardar esse pano, e essa criança nunca poderá ter esse pano furado ou rasgado, porque isso faria com que ela voltasse ao Orum para o encontro da sua mãe espiritual. Bem, feito todas essas obras espirituais, as crianças têm uma vida longínqua. E quando elas estão com aproximadamente 6 para 7 anos, elas começam a sonhar, tá? Elas começam a sonhar com a sua mãe espiritual pedindo para que ela volte. Isso tem muito acontecido aqui com pessoas que eu tenho cuidado, sonhos. Com o pântano, com a floresta sagrada dos abicus, sonhos que as pessoas estão parindo crianças abicus, ou que ainda as pessoas estão tendo perturbações, né, pesadelos com amigos espirituais que elas não conhecem aqui na Terra, mas com pessoas que assolam, perturbam o sono delas. Bem, essas pessoas têm forte indício de serem abicus. Voltando ao Itã, a história pelo qual eu estava contando, o caçador dessa história, o Odé dessa história do Ocialgundá, após verificar que suas crianças estão tendo pesadelos, ele consulta os babalaô e faz magia, faz mais medicina e volta a viver sua vida cotidiana normal e empreender em suas caçadas. O fato é que os babalaô dizem a ele, cuidado com aquilo que você verá na floresta. Pode ser a sua morte, pode ser o seu grande fracasso, como pode ser a resolução de todos os seus problemas. Ele fica com aquilo na cabeça e vai empreender em sua jornada, né, na mata, caçando. E ele encontra aquele búfalo que ele tinha visto há anos atrás, há 6, 7 anos atrás, quando ele teve a visão das crianças e sua mãe espiritual. Ele corre atrás do búfalo e tenta caçá-lo, mas ele não consegue, até que em um determinado momento, esse búfalo se transforma em uma mulher muito bonita e ele constitui relação sexual com essa mulher e leva essa mulher para casa como sua segunda esposa. E é assim que esta mulher, a mãe verdadeira das crianças, né, espiritualmente, pode viver próximo às crianças e todas as pessoas da família podem ter uma vida duradoura. A mãe carnal das 3 crianças, que parou de ser assolada por espíritos maléficos dos abicu, as crianças que tinham feito o pacto, mas que por não cumprirem esse pacto, deixaram de ser obsediadas também pelos mesmos fluidos maléficos dos abicu, o pai que pôde ter sua família completa e viver em paz,
após ter feito inúmeras obras espirituais. E a mãe celestial das crianças, que por ter encarnado e encontrado com essas crianças no plano terreno, não vai mais perturbar ninguém e vai viver próximo aos seus filhos, né? Numa vida encarnada.